Se querer. É que você tava falando, parecia que não ia chegar. Hoje iremos falar desse jogo, o Homem-Aranha do PlayStation 4. Perfeito jogo, Insomniac Games, exclusivo para PS4, 2018, lançamento. A gente vai fazer uns comentários sobre ele. Vamos ver sobre a jogabilidade, sobre a história e será que os gráficos, eles sofreram downgrades ou não? A gente vai ter muito spoiler nesse vídeo, a gente vai falar muita coisa do jogo. Se você não jogou, não assiste. A gente vai falar sobre a história, jogabilidade, personagens, desenvolvimento, tudo que dá, roteiro, enfim, bugs, se tem poça d'água, se não tem poça d'água, então esse vídeo vai ser bem polêmico. Por que é exclusivo, né? Basicamente, a Sony, ela procurou a Marvel para fazer uma parceria, para fazer um jogo sobre algum personagem da Marvel, e aí a Marvel ela sugeriu a Insomniac, e aí o pessoal da Insomniac fizeram acho que foi uma votação lá para escolher personagem e acabaram escolhendo o Homem-Aranha. Óbvio, é o mais conhecido da editora, é o mais famoso, é o que mais vende provavelmente, né? Vai ter um retorno melhor pro jogo, sendo ruim ou não. Bom, então a gente vai começar falando dos defeitos do jogo, os bugs, coisa que a gente não viu outras pessoas reclamando, a gente viu muito elogio pro jogo, muita puxação de saco, a gente vai fazer diferente. Eu e o Matheus somos gamers casuais, a gente não é técnico nem nada do tipo. Até a gente deixa uma dica pra vocês de vídeo aqui no YouTube, o canal Detonando Geek, ele fez um vídeo excepcional, 100% técnico sobre o jogo, então se quiser dar uma conferida mais nessa parte, se você gosta dessa parte sobre videogame, a gente recomenda o canal Detonando Geek. Ok? Então vamos começar. O jogo, assim, ele tem um problema, não é um problema sério, não é, ele não atrapalha na gameplay, mas é o problema de reflexo. Tem muito pouco reflexo no jogo, reflexo de espelho mesmo. E incomoda, assim, não atrapalha a gameplay novamente, mas Nova York tem prédios enormes, que são espelhos gigantes, e assim, eles tiveram a preocupação do prédio refletir a cidade inteira, o sol, a iluminação, menos o Homem-Aranha. Então é impossível não estranhar um negócio desse. Isso no mundo aberto. Aí ele reflete ou não reflete. Tem prédios que refletem. Uma sombrinha assim, bem tosca, bem quase nada, mas a maioria não reflete. Isso assim, normalmente não atrapalha a gameplay, mas incomoda, porque é um detalhe assim, chama atenção. Chama atenção, incomoda mesmo, mas assim, até já sei o porquê que eles não fazem isso. Eu acho que é uma questão mesmo de você não ter que... Você tem que colocar uma coisa a menos para ele ter que processar, que é esses reflexos. Tanto que se vocês repararem, coloquem chega perto com o Homem-Aranha e tenta ver o reflexo dos outros prédios. Você vê que até o reflexo dos outros prédios são toscos. Porque eu não entendo nada, mas eu imagino que deva ser, cada prédio tá em tal lugar, e aí eles reflete aqueles prédios que estão mais próximos. Então eles colocam uma informação lá para refletir. Então o Homem-Aranha não dá para pôr em todos os prédios. E o que eles colocam aquela sombra tosca, né? Mas eu acho que pra mim não faz tanta diferença assim. Pode ficar assim. Não atrapalha mesmo, assim. O Matheus em off, o Matheus ele me falou isso de deixar o jogo mais leve, por isso não ter tantos reflexos. Mas a gente tava conversando que assim, a gente observa isso em ambientes internos também. Tem, mais pro final do jogo, quando você tá controlando a Mary Jane, ela tem que entrar na casa do Osborn, no apartamento, na cobertura. E se você entrar no banheiro do Osborn, puta de um espelho enorme e não reflete tudo, menos a Mary Jane. Ela tá de cara pro espelho, sabe? Na cena da festa de Halloween na universidade, você persegue lá uma personagem que tá fantasiada de mistério. Essa personagem corre pra casa de espelho, né? Que tem muito parque de diversões, aquele espelho maluco. E também nenhum reflete o Homem-Aranha. Tem vários espelhos, corredores de espelho. Nenhum reflete o Homem-Aranha. E assim, tudo bem. É pra deixar mais leve, mas cara, a gente tá falando de final de geração, sabe? Acho que não tem desculpa os caras tentar deixar um jogo mais leve pra um videogame que tá podendo aproveitar 100% do potencial dele. Tem jogos maiores, que por exemplo, Uncharted tem um reflexo bacana, a própria GTA V que é de PS3, GTA V você tem um reflexo bacana. Tem reflexo, hein? Então, sei lá, acho que não tem muita... É difícil defender nesse caso. Pode ser o tempo também.
Porque assim, dá pra pôr? Dá, vai fazer diferença? Nem tanto. Mas se não tiver tanto tempo assim pra fazer. Pois é, aí a gente tava discutindo que... E se a Insomniac, ela teve alguma pressão ou da Sony ou da Marvel pra lançar esse jogo rápido? Meu, faz rápido aí que a gente quer faturar com esse negócio. Já que a Sony e a Marvel, como falei, elas te procuraram, a Insomniac. Então deve ter tido sim alguma pressão ali, né, mercadológica, para os caras adiantar o projeto. Então pode ser isso. E esse detalhe vai entrar em algumas outras questões que a gente vai falar aqui, principalmente sobre inteligência artificial. Se foi tempo que não teve, ou se foi preguiça. Tem um que pra mim foi uma baita da preguiça que a gente vai falar agora, que é um problema, não é um bug do jogo, é um problema, que é a festa de Halloween. A gente acabou de falar dela. Cara, eu joguei o jogo, eu zerei ele, nós dois jogamos, platinamos o jogo, em uma semana a gente platinou, o jogo é curto. Eu joguei de novo. Eu fiz questão de chegar na parte da festa de Halloween e eu contar. Cara, eu não contei os NPC, mas são uns 200 NPC na festa de Halloween. 200 a 300. Fácil. E eu contei, são 10 fantasias. 10 inimigos diferentes. Os 200 NPCs estão com as mesmas 10 fantasias. Todas as mulheres ou estão vestidas de abelha, ou de... Acho que parece que é uma mulher gata a fantasia, sabe? Fantasia de gato. Black Cat? Assim. Não, mulher gata do Batman mesmo. Não parece... Os homens. Ou ele tá com a máscara de caveira, tem algumas variações. Eu tô com cabelo de frio, ou tô com uma roupa assim preta com desenho de ossos, mas é a mesma máscara. Ou vestido de Godzilla. Cara, é ridículo, entendeu? Não tem desculpa pra um negócio desse. Como é que você faz 10 fantasias pra 200 NPCs, sabe? Cara, eu não sei se é tempo... Pra mim isso é preguiça, cara. Acho que essa parte é indefensável, sabe? Tinha tantos inimigos, até não precisa nem ser do Homem-Aranha, que eles podiam colocar ali. É só pra pôr, põe, rápido, põe lá. Cara, põe alguém vestido de cachorro. A gente tá falando de estética, não é difícil fazer isso, cara, sabe? Não mesmo. Uma coisa até rápida, assim. Pega 10 carinha lá que tá fazendo o jogo, você não fez só essa parte da fantasia, um dia os caras fazem 200 fantasias, sabe? Uma diferente da outra. É complicado, sabe? Defender nesse sentido. Você pega as fantasias mais diferentes do jogo, são justamente as pessoas na festa que estão vestidas de vilões. Que é as que eles têm que procurar. São as melhores fantasias e as únicas diferentes. É ridículo isso, sabe? 200 pessoas com a mesma fantasia. Complicado. Tá aí, né? Preguiça ou falta de tempo? Vocês decidem. A gente não sabe, mas... Não sabe. Bom, a gente vai falar agora da inteligência ou burrice artificial. Ou minha burrice, né? Cara, de verdade. É outra coisa, assim, que deve ser... Os caras não tiveram tempo pra fazer esse jogo, cara. Porque a IA é outra coisa quase ou totalmente indefensável. É uma das piores inteligências artificiais que eu já vi num jogo, de verdade. Porque ela não tem, na verdade. Porque o que acontece? Você tá lá, você faz um barulho gigante, imenso, pra catar um cara no modo furtivo. Que já, aliás, é uma outra coisa que é bem ruim. Né? Sim. O que acontece? Você faz esse barulho, o cara tá do seu lado, ou ele não vai ouvir, ou ele vai dar só aquele desconfiômetro, vai dar aquela interrogaçãozinha e falar, opa, eu ouvi alguma coisa, com um barulho fudido do lado dele. Sim. Pá, não sei o quê. Assim, isso não é um demérito só desse jogo. Acho que a franquia toda do Batman tem esse problema. Jogos que tem, o Uncharted tem esse problema. Então não é um demérito do jogo. É difícil realmente. Você, na vida real, sabe? É impossível você transmitir 100% de realismo nesse sentido, assim, de não chamar a atenção de vilão. Cara, se você pegar o gancho que o Batman usa, a Batgarra, faz um escândalo. É um mau barulho. Baita no barulho. E a mesma coisa do disparador de teia, faz um baita no barulho. Ou então o Homem-Aranha, ele pega um vilão, ele tá pendurado, né? Ele pega um vilão, ele puxa com a teia e bate a testa do vilão no ferro, assim. Faz um escândalo do caramba. E ninguém escuta. Isso é tudo bem, mas tipo assim, a visão periférica dos NPC, dos inimigos, ela é curtíssima, cara. Você pode estar do lado dele, que ele não vai te ver. Ouvir, tudo bem, é meio difícil deixar realista, mas ver é outra coisa. Tem a parte da Mary Jane na estação de metrô, é ridículo o negócio, cara. Isso já é uma outra coisa de história, de gameplay que eles escolheram que a gente já vai falar. Mas não dá pra usar de exemplo, porque assim, você tem a Mary Jane, ela indica um vilão pro Homem-Aranha pegar, né, sem ninguém ver.
É impossível, cara. O teto do metrô é altíssimo da estação, né? E ele desce com a teia, mó de boa, pega um cara na frente, do lado de outro cara, ele sai. Cara, por mais que você não esteja olhando pra cima, você vai ver aquela movimentação ali. Então, a visão periférica é zero. É ridículo. Não tem, simplesmente. Cara, no meio da história, mas no final da história. A cidade de Nova York, isso é spoiler, tá negado? Eu já falei que vai ter spoiler. A cidade fica sitiada, fica cheia de bandidos. Tomada por bandido, tomada. E eu vi umas coisinhas assim da IA também, que assim, o pessoal no trânsito, eles continuam na mesma. Então tá tendo briga de gangue, tá tendo tiroteio, um super vilão destruindo tudo, e o cara para no sinal vermelho. E eles, detalhe, quando você você cai do lado deles ou passa andando na teia do lado deles, todo mundo sai correndo. Sim. Mas aí tá neguinho, Tiroteio, liga. todo mundo anda normal, É isso falando mesmo. no telefone, começa a falar inglês com você também. Outra coisa, a interação do Spider-Man com Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, isso é outra coisa que eu ia conversar. A interação do Homem-Aranha com os NPCs na rua, assim, tem um ou outro que te chama, muito poucos mesmo, são diálogos repetitivos, então tem uma variedade assim, de diálogos que tem com a pessoa que para pra você, ele faz um gesto, ele sei o que, beleza e tal. Mas a maioria das pessoas na rua, elas não estão nem aí pra você. Você corre no meio delas, elas estão, hey, táxi! Mano, o Homem-Aranha tá do seu lado, você tá preocupado mais com pegar o táxi, sabe? Pô. Ou então, isso é um bug. Você nos prédios, você não tem nenhum problema se alguém entrar em prédio, o Homem-Aranha crachar em um lugar. Mas no chão, se você caminhar com ele, eles barram nas pessoas, beleza, bate o ombro. Agora corre. Isso é com ele, com a Mary Jane e com o Miles. Se você correr no chão, óbvio. Se você correr no meio das pessoas na rua, você atravessa todo mundo. Você passa por todo mundo, você não esbarra em ninguém. Só se você caminhar. Você passa, ninguém nem liga o que você está passando. Ou então você atravessa a pessoa e a pessoa meio que como se você dando um braço, você passando dentro dela. Assim. Isso é o do bug que eu reparei, né? Assassin's Creed antigamente.